e o meu carinho, sempre muito bom te rever. Cumprimento o Rômulo também. Rômulo, muito obrigado pelo todo o apoio, todo o suporte. E cumprimento o Lucas aqui, que tem a tarefa hoje de ensinar um pouquinho para a gente, né? Parabenizo desde já pela participação, pela vontade de pesquisar, né? Isso por si só já é digno de destaque e de elogios, né? A gente que trabalha, eu sou professor de curso superior, de graduação, e eu vejo que poucos alunos têm afinidade acadêmica, têm vontade de pesquisar, têm vontade, de fato, de participar da pesquisa e que é tão relevante, né? É fundamental, na verdade, especialmente vou levantar uma polêmica aqui já, especialmente quando a gente vem falando aí de estupro culposo e as pessoas acreditam, né? Nossa. E saem Exato. reproduzindo esse tipo de coisa. Então, é muito importante a gente estar capacitado dogmaticamente para entender que isso não tem alguma coisa errada nessa história, a gente precisa investigar. Mas então é isso, faço aqui meus cumprimentos, passo a palavra a Adri, gostaria de fazer uma introdução. Sim, queria dar os parabéns ao Lucas. Eu também acho, como tu, como professora, a coragem, né, de enveredar pela pesquisa deve ser sempre celebrada. Eu acho que a gente, infelizmente, não temos um órgão centralizador de pesquisa, como tu estava falando antes de começar a live, a gravação, Lucas, né, teve dificuldade, a gente tem dificuldade de acesso a bibliotecas no Brasil são fechadas. Eu passei um período no início desse ano na Espanha, em pesquisa para o meu doutorado, com as bibliotecas abertas, é um outro nível de facilidade. A gente chega a pensar, né, olhando para os acadêmicos como tu lá na Pompeu Fabra, onde eu estive, eu pensava, não tem como o cara não ser bom, sabe? Ele tem todas as condições, né? Então, aqui a gente tem que fazer, então nós temos que ter, assim, orgulho, coragem, celebrar, e me coloco à disposição. Eu e o Felipe, nós já somos casados academicamente, né, Felipe? Tanto tempo, Deus do mestrado. E eu acho que é o casamento coletivo que a gente sempre te convida a participar, porque a troca, nesses tempos de pandemia, troca de material é muito importante, troca de dicas, né? Ser acessível é aprender com o colega. E a nossa diferença entre tu e nós é que, como a gente nasceu antes, somos mais velhos, né? A gente está mais tempo nessa vida, mas eu acho que é com essa troca que a gente desenvolve. Eu, mesmo em período de doutorado, que as pessoas dizem que às vezes o doutorado tem que ficar mais quieta na tese, eu acho que a participação em eventos assim, é importante, porque a gente troca ideias e levanta algumas questões, até tira o foco um pouco da tese, né? Se manter sadio. E é isso, eu te desejo isso, né? Mais coragem na caminhada. Eu gostei do teu resumo e peço que tu presente. Eu acho que assim, vai de 5 a 10 minutos, né, Felipe? Seria Isso. mais ou menos no tempo, no GT. Eu Eu creio vi. que antes, deixa eu só interromper vocês um pouquinho. Eu creio que antes de nós iniciarmos a apresentação do colega, tá? Eu vou dar uma breve introdução do currículo de vocês, até porque eu vi que Tá. o pessoal está chegando por aí, possivelmente acabe aportando também outras pessoas com o passar do período que estivermos aí, né? Mas, enfim, de uma forma breve, para iniciarmos, então, o nosso GT de Direito Penal Econômico, né? Vou começar pela Adriane. A Adriane é doutoranda em Ciências Criminais pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pesquisadora visitante na Universidade Pompeu Fabra, UPF, mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS, especializando em Direito Penal Econômico aplicado pela Universidade de Caxias do Sul, em um convite da Escola Superior da Magistratura Federal. É especialista em Direito Público pela Faculdade Meridional e possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS. Exerce o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2001. Possui experiência na área de direito, com ênfase em ciências criminais, atuando em direito constitucional, fundamentos de direito penal, teoria geral do delito e direito penal econômico. É colunista do blog Canal Ciências Criminais, professora convidada do curso de especialização em compliance na Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do curso de especialização em Direito Penal e Processo Penal da Universidade Fevale
e do curso de especialização em Estado de Direito e Combate à Corrupção da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. O Felipe, por sua vez, é mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC-RS, com bolsa integral CAPES, advogado, sócio fundador do escritório FB-IPS Advogados Associados, tem experiência no Poder Judiciário, onde atuou como assessor de desembargador, é graduado pela PUC, professor de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito Dom Bosco, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, com ênfase em Direito Militar da Faculdade Dom Bosco, professor do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da Uniriter, professor do curso de pós-graduação em Direito Penal Empresarial da PUC-RS, professor do curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, com ênfase na Advocacia Criminal da Fevale, professor do curso de pós-graduação em Autocomposição, com ênfase na Administração Pública da ESDM, colunista semanal do canal Ciências Criminais, coordenador da Comissão Especial de Estudos em Direito Penal e Econômico do canal Ciências Criminais e coordenador do sítio eletrônico do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, o ITEC. Enfim, o currículo é vasto, hein? Vai ser uma honra a gente compartilhar aí esse período breve com vocês e fico a critério de vocês. Querem dar uma palavrinha antes, já passar a palavra para o nosso apresentante de hoje. Eu só para terminar o que eu estava falando, no fim te atropelei ele. Queria dizer, Lucas, que o importante assim do GT, né, já não é nem me desculpando, já colocando num contexto, é muito importante assim a gente ser ouvido, né? Então tu colocar um trabalho no GT, as pessoas lerem o teu trabalho, né? Então eu acho que tem que, né, a gente tem observações, algumas dicas, mas encarar isso como um ato de amor, né? Quem lê o teu trabalho quer te ajudar, né? E que isso seja uma corrente, assim. Mas era isso, acho que por mim ele pode iniciar a apresentação, Felipe, não sei se por ti. Ok. Acho que é 5 ou 10 minutos, Rômulo? Não sei. 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Pode iniciar. Toca a ficha, Lucas. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Bom, meus cumprimentos aos professores da coordenação, Adriana Pires, e ao professor Felipe Berdoni. É um prazer, uma satisfação muito grande conhecê-los, mesmo que virtualmente, mas um prazer muito grande. O Felipe, acho que nós conhecemos ano passado na PUC, no congresso. Acho que nós estávamos no GT do Ricardo. Não é estranha a imagem, mas acho que nós se encontramos por lá. Bom, o meu tema aqui, vou pedir um pouco de paciência, pois estou iniciando aqui na trajetória acadêmica, né? Mas vamos tratar aqui sobre hoje a confiança no direito penal, especificamente para aplicação no âmbito empresarial, no penal econômico. Escolhe-se o tema tendo em vista que muito pouco se esclarece respeito à sua validade e à sua aplicação no princípio da confiança no âmbito empresarial. Basicamente, quando se fala em princípio da confiança e ação de responsabilidade individual na empresa, cada vez mais se afasta daquele modelo clássico de autor que atua sozinho e causa danos causa danos a terceiros, que geralmente a gente aprende na faculdade, aquele direito penal mais clássico que resolve problemas geralmente o objetivo do direito penal seja na dogmática do direito penal e no direito penal empresarial a gente passa a trabalhar com alguns casos mais complexos que envolvem conexão e atuação de diferentes intervenientes.
agora me faz a memória, tem um autor que eu li em um artigo que diz: quanto maior e mais complexa for uma empresa, tanto mais difícil é delimitar a responsabilidade do sujeito. Então, aqui a ideia, eu pretendo analisar no presente estudo a imputação e a individualização da responsabilidade no âmbito da empresa a partir da confiança. A minha hipótese preliminar é que a aplicabilidade do princípio da confiança no âmbito empresarial é possível, e a divisão de tarefas é essencial para o próprio funcionamento de uma empresa, pois tudo realizado pela doutora Flávia Siqueira, ela faz uma crítica interessante que verifica-se hoje no Brasil uma questionável tendência dos órgãos acusadores em denunciar todos os donos, coordenadores, diretores, chefes em geral de uma empresa, tentando responsabilizá-los por um acidente ocorrido sem vincular diretamente com as condutas dos mesmos. Então, dessa forma, o princípio da confiança funciona como um limite à imposição, digamos assim, do dever de garantia, sendo certo que, como regra geral, pode-se confiar na conduta correta dos seus subordinados. Como bem aponta a professora Heloísa Estelita, que eu sigo aqui de referência no meu trabalho, em seu livro Responsabilidade Penal de Dirigentes de Empresa por Omissão, ela defende que essa ideia sobre domínio sobre tudo que acontece na empresa tem que ser afastados e trabalhar com uma ideia de competência, ou seja, com a ideia de desempenho das funções, e é nesse ponto que entra a relevância do princípio da confiança e sua aplicabilidade no contexto empresarial. Passada essa introdução, comentarei sobre o que é esse princípio da confiança. O princípio da confiança é um critério normativo que surgiu aproximadamente na década de 1930 na jurisprudência alemã para resolver problemas concretos decorrentes do trânsito, a partir do pressuposto de que as pessoas, ao dirigirem, elas podem confiar na conduta correta dos demais motoristas, porque se não fosse necessário que eu tivesse que dirigir, imagina se fosse necessário que eu tivesse que dirigir todo momento aí na Serra Gaúcha, controlando a conduta alheia de terceiros. Isso seria impossível, porque a gente tem que confiar que o outro também vai estar atuando corretamente. E essa atividade que envolve divisão de tarefas, menos pautado, digamos assim, para um denominado, se eu não posso confiar que o terceiro está atuando corretamente. E esse critério foi passando por um processo de expansão e, com o tempo, começou a se aplicar também pelo Tribunal do Império Alemão e depois passou a ser conhecido no Tribunal Federal Alemão, que a professora Flávia aponta no seu trabalho. E nesse processo de expansão passou a ser aplicado a todo tipo de divisão de tarefas. Tem um artigo, a professora que faz o estágio na Pompeu Fabras, eu encontrei uma revista aberta, a Intred, que tem um artigo da professora Inger Pucker, que ela também afirma isso, que o princípio da confiança serve para delimitar todos o divisão de tarefas. Enfim, obviamente está no contexto da empresa, acredito eu também, porque a divisão de tarefas, a divisão de competências, umas empresas complexas hoje com vários funcionários é comum que o outro delega a função para o próximo e o responsável do diretor possa confiar na conduta correta do outro sujeito. Há um caso muito interessante, acho que aqui todos conhecem, que é o caso Hopi Hari, um acidente que ocorreu em São Paulo, que uma jovem, numa Torre Eiffel, que era o brinquedo, foi ejetada do brinquedo e veio a falecer. Nesse foi questão de vários ação e trancamento de habeas corpus, e o relator, nesse caso complexo, ele aceitou essa aplicabilidade do princípio da confiança, porque nesse caso o Ministério Público
denunciou todos os sócios, mais ou menos foi 12 funcionários denunciados na denúncia. E o caso foi absolvido, o gerente do parque, pelo princípio da confiança. Então, foi a partir daí que eu conheci esse princípio, que para alguns está dentro da imputação objetiva ali, que a Flávia coloca muito bem. Há autores que sustentam que a sua fundamentação é no princípio da autorresponsabilidade, aqui como o professor Jorge Figueiredo Dias tem essa posição, a professora Sônia Fidalgo também tem um livro muito bom, que é fruto de sua tese de doutorado ali, na Universidade de Coimbra, mas ela trabalha mais a aplicabilidade do princípio da confiança no contexto da medicina, que o médico tem uma tese muito interessante sobre o princípio da confiança sobre os residentes médicos, mas aqui no âmbito do contexto empresarial, eu acho que a Heloísa Estelita, ela defende muito bem no seu livro sobre essa aplicabilidade, e a Flávia também sustenta que o princípio da confiança não é o princípio da autorresponsabilidade que prevê a descontraria do Jorge Figueiredo Dias, da Sônia Fidalgo, da Mário Gomes também, tem um artigo muito interessante que eu encontrei. Acho que seria mais ou menos isso, me perdi aqui, peço desculpa, mas gostaria mais de ouvir vocês, aprender e aceitar algumas ideias, seria isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Felipe, tu começa ou eu começo? Tu que manda, Adri, eu só obedeço aqui. Então, Lucas, eu acho que eu vou começar, então, mas é por ordem alfabética, né? Lucas, como volto a te parabenizar, o que eu senti, né? Gostei do teu resumo, o que eu tenho? Fiz 6 anotações, no intuito, assim, de te ajudar mesmo de questões metodológicas, tá? Até porque eu vi que tu sabe o que tu quer. Eu acho que a minha contribuição aqui é te ajudar metodologicamente como chegar onde tu quer e o artigo não se perder, né? Me coloco nessa, porque se perder é muito fácil, né? Por isso que uma das coisas que a gente sempre faz é dar um artigo para um colega ler antes de publicar, antes de enviar. Isso é um exercício que a gente tem que manter. A primeira coisa, tu trabalha com 2 autores que eu gosto muito, conheço muito, a Flávia foi minha colega no curso da Alemanha, Flávia Siqueira, é uma pessoa que tudo que ela escreve merece ser lido, né, uma guria jovem, assim, extremamente talentosa. E as duas, tu deve ter o livro da Flávia, Princípio da Insignificância, e o livro da Estelita, que é da responsabilidade dos dirigentes. As duas trabalham sobre casos, né, Lucas? Isso que eu queria a Heloísa traz vários casos, né? E o trabalho da Flávia é excelente porque ela aproxima, a partir da imputação objetiva, ela traz para o Brasil o entendimento dela sobre o princípio da confiança. Então, a partir daqui, o que eu ia te sugerir? O que acontece no resumo? Eu acho que até uma coisa que já demonstra naturalmente a tua tendência, né, ao estudar e escolher esses autores, porque a gente diz muito de quem é quando a gente escolhe os autores, né? A tua bibliografia fala muito por ti e vai te levar ao céu ou a outra direção. O que acontece? Eu acho que faltou aqui no teu resumo, e é isso que eu acho que é o que precisa para o teu artigo, estabelecer uma relação específica. Né? Justamente assim, no âmbito empresarial, em que sentido? Tu, por exemplo, lançaste ali no meio da tua fala o caso do Hopi Hari, e aí eu pensei, bom, por que ele não trata, então, o caso do Hopi Hari? Por quê? Porque como princípio, sendo do viés da leitura do Figueiredo Dias, da Sônia Fidalgo, ou da Flávia, da Estelita,
ele precisa, pelo que o teu resumo que tu demonstra porque o resumo é uma carta de intenções, né? O que eu vejo no resumo, né, Lucas, é um convite. Então, tu começa convidando a gente, né? Leia o meu artigo. O resumo é muito importante. O resumo, como outra professora que faz, excelente antropóloga, Débora Diniz, que faz lives na internet, ela diz que o resumo a pessoa decide se vai ler ou não vai ler o teu artigo, que eu concordo plenamente. Então, eu acho que nesse convite faltou uma situação específica. Eu acho que poderia ser dito ali, no resumo, que de repente tu gostaria de analisar o caso do Hopi Hari. E vou te dizer por quê. Por 3 motivos. Primeiro, porque pegando um caso específico, tu poderias analisar os requisitos. Então, como esse caso tem decisão, pode ser que não tenha transitado em julgado, mas tem decisão de recebimento de denúncia, né? Então, você poderia fazer o contraponto entre os requisitos que a doutrina aponta e a decisão do juiz, e trabalhar com preenchimento, não preenchimento. Para ti seria muito importante, porque mostraria por que é importante o princípio da insignificância, porque isso que o teu artigo, eu vi a tua fala, eu entendi, mas no teu resumo ele ficou faltando. Porque a gente começa a falar de um assunto que é o tema da gente, problematizar, e quando a gente problematiza, a gente também diz por que ele é importante e como é que eu vou demonstrar isso, que seria a metodologia. Então, o que faltou para mim ali é tu problematizar, porque senão ele vira um manual, sabe? Princípio da insignificância no direito empresarial dá 10 volumes, né? Então, tu precisa colocar numa situação específica, a problematização. Tu deste o caminho do Hopi Hari, pode ser outro. Acho que tu está bem encaminhado na leitura, porque a Heloísa, a Estelita e a Flávia, elas trabalham exatamente com esse tipo de escrita. Apresentam o princípio, apresentam os requisitos, elas se posicionam, ou seja, com qual linha elas se alinham, e a partir dali, de um caso concreto, elas verificam se foi ou não, porque eu estou pensando também o tamanho do trabalho, que é um artigo, não é um livro, né? O que eu ia te dizer, acho que a Estelita, por exemplo, também na ordem, tentando te ajudar na ordem da escrita, talvez tu pudesse começar pela Estelita, porque na obra dela, especialmente naquele livro, ela traz 3 questões muito importantes. A primeira é a questão de a gente tem que parar, o critério não pode ser o domínio e a simples posição de diretor, mas sim a competência, né? Então, a minha responsabilidade, ela é construída a partir da minha competência, ou seja, das tarefas que são me dadas. Porque a responsabilidade, né, não sei se está me ouvindo aqui, deu um chiado para mim. A responsabilidade, né, Lucas, é eu imputo determinado fato a alguém, né, omissiva ou comissivamente. E essa imputação do fato a alguém, ela não pode ser simplesmente porque a pessoa é dirigente, esse é o grande mérito do livro da Estelita. A posição de dirigente, ela não é um justificante em si para a responsabilidade, ela precisa do complemento contextual, que é a competência, que é se houve delegação, se a delegação é vertical ou horizontal. Então, por exemplo, é por isso que eu te falo da questão específica, estou te dando uma outra possibilidade, por exemplo, delito ambiental. Qual a importância do princípio da confiança, por exemplo, no caso de Brumadinho? A gente pode dizer que o dirigente confiava que o setor técnico de engenharia ou até o setor de compliance tinha todas as condições de fazer um monitoramento. Essa é uma outra acepção muito importante do princípio da insignificância aqui no âmbito empresarial barra ambiental, né, ou ambiental barra empresarial. Ou seja, quando um dirigente, um superior, ele consegue até provar objetivamente que ele deu condições que aquele setor funcionasse, ele pode utilizar o princípio da confiança como matéria de defesa. Né? Se eu digo, toda a área técnica de Brumadinho tinha condições de fazer aquele monitoramento. Eu não tinha como não confiar, entendeu? Então, por isso que eu bato na tecla da situação específica, porque tu vai trabalhar com imputação, né? E esse princípio como uma possibilidade de reforço de imputação ou de afastamento da imputação, tá? E se eu falei muito rápido também, eu coloco, depois coloco meu e-mail à disposição para a gente conversar. Outra coisa, bom que tu citou a Indret, né, que é a revista lá
da Pompeu, ela é trimestral, ela é aberta, ela realmente tem muitos artigos, então eu também te aconselho, que tu já sabia, né, de buscar na Indret, ela tem, e ela tem, até para ti, na leitura, vai te ajudar a talvez chegar nesse ponto delimitante, sabe? Se tu vai pegar um caso, ou se tu pode ver o livro da Flávia, né? Ela fala dos acidentes de trânsito, porque daí ela trouxe para a terra, entendeu? Porque o que tu não conseguiste no teu resumo foi problematizar. Mas a gente vê ali que tu tem direção, tu sabe o que tu quer, tem o tema, né? Aqui nessa tua apresentação, tu fez a justificativa de um modo muito bacana e consistente. O que está faltando é tu desenvolver a problematização, porque senão não há metodologia que te ajude se tu não consegue saber qual é o teu nó nesse artigo, entende? Não sei se foi muito prolixa, mas... E eu acho que a ordem dos autores, para terminar, passar para o Felipe, a ordem dos autores acho que poderia ser estelita no início, para um caráter mais geral, então acho que no geral... Eu gostei da parte que tu falou que apresentaria o princípio, excelente. Mais um motivo da minha intervenção de colocar depois uma parte do caso específico. Tu apresenta o princípio, apresenta os requisitos, apresenta algumas acepções desse princípio de um autor e outro, e daí vai pegar esse caso concreto, e nesse caso que houve decisão, houve aplicação correta, de acordo com uma ou outra linha, ou o entendimento jurisprudencial não atendeu a nenhuma linha. Porque esse é o grande problema nosso como teóricos, né? Às vezes analisando uma decisão judicial. Às vezes uma decisão judicial, isso eu posso falar de cadeira, porque trabalho assessorando juízes há quase 19 anos, eles pegam um pedaço de cada teoria para justificar, mas a teoria, ela tem um preço, né? Se você se alinha a uma justificativa, essa justificativa tem todas as suas nuances. E isso cabe a nós, né, que pesquisamos, escrevemos, a gente verificar se essas nuances foram observadas, se elas eram relevantes ou não, ou se a decisão pegou um pedaço de cada coisa, juntou tudo e fez uma colcha de retalho, né? Mas era isso que eu tinha para te dizer. Agradeço a oportunidade, e agradeço a oportunidade de ler o trabalho dos outros é muito importante, e toca a ficha. Eu acho que, te achando assim nesses pontos metodológicos, tu só tem a arrebentar. Parabéns. Bom, eu reitero meus cumprimentos ao Bruno, agora que eu vejo ele, então, meus cumprimentos ao Bruno, a Adria, a todos os presentes, quem não estava aqui antes, estendo meus cumprimentos aos agora presentes, especialmente reitero meus cumprimentos e os parabéns agora para o Lucas. Lucas, parabéns, cara, pela iniciativa, muito bom te reencontrar, mais um congresso aí que a gente se vê, então, continua firme na pesquisa, a gente precisa de pesquisadores sérios, interessados. Teu tema é bem interessante, tua apresentação foi muito boa, complementou alguns pontos ali que no resumo, evidentemente, a gente não tem como passar. Então, meus parabéns pela tua apresentação, pelo teu resumo. Eu vou começar falando alguns detalhezinhos, tá, Lucas, do resumo, e depois a gente fala um pouco mais, de forma mais ampla ali sobre o mérito do trabalho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, rapidinho. Assim, pode parecer, tá aparecendo, vamos ver, deve estar indo. Tá aparecendo aí, Lucas, o PDF com o teu resumo? Tá. Pode parecer bobagenzinha, mas é importante. Eu sempre gosto quando me alertam ou quando me apontam alguma coisa que passou despercebida, porque isso acontece invariavelmente, tá? Então, aqui eu vi que faltou um Rzinho. A presente pesquisa pretende abordar a aplicabilidade, faltou só uma letrinha que foi comida, e isso, por ser um resumo, ele acaba aparecendo, né? Porque são poucas coisas, então isso acaba aparecendo. Agora tu já corrige ali no teu documento. Mas tá, beleza, tu apresentou teu tema, depois tu fez uma justificativa, tá bacana. Explicou ali por onde tu vai. E qual é... Aqui, no resumo, Lucas, eu vi que tu colocou aqui tua bibliografia, tua referencial teórico, Flávia Siqueira e o Roxin, e eu não sei se precisaria colocar no resumo.
Claro, é uma opção tua, mas particularmente eu não colocaria no resumo, sabe? Depois eu explicaria ali qual é meu referencial teórico, para que lado eu iria, com quem que eu ia fundamentar meu ponto de vista, mas eu deixaria o resumo um pouco mais clean, digamos assim, explicando o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer no trabalho, e depois eu fundamentaria ele direto do trabalho com os autores que embasariam o meu posicionamento. E beleza, tu fecha aqui, ó, com algo que eu acho extremamente relevante. O princípio da confiança funciona como um limite de imposição de deveres e garantias, sendo certo que, como regra geral, pode confiar na conduta correta dos seus subordinados. Inclusive, eu acho que isso poderia ir para o teu título, porque eu acho que tu já consegue fazer um recorte preciso, tu já diz a que vem. E eu acho que hoje na academia falta um pouco isso, sabe? Eu acho que há uma as pessoas falam demais, assim, eu particularmente ando num movimento meio minimalista, academicamente falando, assim, quanto menos a gente disser, se disser bem feito, melhor. Então, acho que tu pode ir direto ao ponto, sabe? Tu pode ir lá explicar o que tu vai fazer, se tu já chegou a essa conclusão, já bota ela no título, ou pelo menos desenha ela no título, e depois tu trabalha com, com a fundamentação e de que forma tu vai sustentar esse posicionamento. Mas eu acho que é um debate extremamente relevante, eu acho que é um debate extremamente necessário, que ele vem sendo feito aos poucos, mas ele ainda não está longe de estar pronto. Então, acho que esse tipo de pesquisa que tu vem somando, né, os pesquisadores de renome que já vem fazendo essa pesquisa e tu vem chegando junto, eu acho que precisa ser feita, precisa ser reiterada, porque se a gente retrocede alguns anos, a Adri, melhor do que eu, vai saber, a gente pegava daqueles processos ali da Justiça Federal de processo de, sei lá, apropriação indébita previdenciária, processo de sonegação fiscal, todo mundo que estava no contrato social, independentemente, às vezes, de ter responsabilidade subjetiva, acabava entrando na denúncia. Então, simples fato, às vezes, eu lembro de um processo de uma senhora, tinha 90 e tantos anos, tinha emprestado nome para formar a empresa e foi parar no polo passivo de uma ação penal por sonegação fiscal. Ela nunca tinha pisado na empresa, nunca tinha tomado nenhum ato de gestão. Então, a gente precisa delimitar mais ou menos de que forma a responsabilidade penal vai ser feita. E o princípio da confiança serve, justamente, do meu ponto de vista, para modular esses efeitos. Porque, embora a gente venha, aos poucos, lapidando ali a responsabilidade penal nessa esfera de incidência do direito penal, na criminalidade econômica, o desenvolvimento dos deveres de garantia, das obrigações de compliance, em alguns casos, geraram uma fragilidade na verificação da responsabilidade subjetiva, que foi justamente essa. Agora você tem um dever, você é o responsável por organizar, digamos assim, as condutas ou a forma como a gestão vai ser feita da empresa, e caso você não consiga evitar o resultado, você pode ser punido, você pode ser responsabilizado. Então, acho que a gente vinha dando alguns passos à frente, houve ali talvez um passo para trás, e agora a gente começou a caminhar para frente, novamente. E a construção do princípio da confiança passa por isso, ou melhor, o princípio da confiança não surgiu, né, no direito penal econômico, mas a aplicação do princípio da confiança no direito penal econômico pode trazer várias contribuições importantes. O próprio caso do Hopi Hari, que tu mencionou, eu não conhecia. Eu lembro do caso, mas não li o acórdão, não li sentença, não li nada. Depois, até se tu puder me mandar, Lucas, se tu tiver disponível, eu agradeço, te passo meu e-mail, meu WhatsApp ali. Gostaria de verificar. E aí, pois não. Desculpa, Felipe, não, eu falei, não vi que eu tinha aberto meu microfone, mas já que eu interrompi, fazendo um adendo à tua precisa observação, o título, né, Lucas, ele tem que ser funcional. Então, ali, quando tu diz aplicação de direito penal econômico, aquilo é o mundo, né? Então, inclusive, essa parte do título depois do parênteses, né, que tem que ser, geralmente, ela tem que trazer especificação, né? Se nessa linha minimalista que o Felipe defende, eu também, eu acho que quando a gente usa esse tipo de título, né, princípio da confiança no direito penal, esse é um geral. Depois dos 2 pontos tem que vir mais específico, né? E uma outra coisa que eu estou preocupada com a estabilidade da internet, você está falando rápido,
Mas uma das partes que eu esqueci de te dizer, quando tu coloca ali a palavra que o Felipe sublinhou, ainda bem que tu compartilhou a tela, Felipe, deveres de garantia, isso te leva ao estudo da omissão. Então, alguma parte do teu trabalho, ou se não for uma parte inteira, né, que a gente faz aquele modelo de artigos em 3 partes, né? Mas se não for uma parte inteira, pelo menos na introdução e no início da primeira parte, ou no início da primeira parte, tu tem que... Porque quando fala em garante, quem é o garante? O garante é o autor do delito omissivo impróprio. Então, tu não tem como não falar de omissão imprópria. E o importante é que tu fale é porque a gente já tem que dar uma chamada para o leitor no início do artigo, olha, eu estou falando do garante, o garante é autor desse tipo de crime, e esse tipo de crime tem essa estrutura, né? Tem um dever jurídico não observado por um autor a quem era exigida essa observância, né? Esse autor ele tem que saber que ele tem esse dever e ele tem que ter podido agir. E ele pode alegar confiança, dizer, não, eu podia agir, mas eu confiei que eu tinha dado toda a estrutura necessária ao departamento de compliance e logo não teria acontecido aquele acidente, enfim. Então, isso é muito importante, não tem como tu fugir do exame da estrutura do delito omissivo. Então, tem que ser delito omissivo, princípio da confiança, e o teu caso concreto, ou uma outra abordagem, mas dessas duas, tu não escapa de apresentar o princípio com os requisitos e de apresentar uma estrutura, uma explicação mínima, um desenvolvimento mínimo da estrutura dos delitos omissivos. Porque ele está no resumo, entendeu? O resumo te compromete, porque ele já está dizendo para mim que eu vou ler sobre deveres de garantia. Tá bom? Desculpa, Felipe, novamente. Por favor, é sempre um prazer te ouvir falar. Aprender contigo. Lucas, agora outra coisa que eu percebi, outro detalhezinho que passa batido, ali no princípio da confiança, lá nas tuas palavras-chave, ficou confiança com letra minúscula. Todas as outras palavras ali ficaram com letra maiúscula e a confiança só. Só um detalhezinho, mas para não perder a viagem, que a gente já corrige aí no teu resumo. Mas eu acho que basicamente é isso. Agora o que a Adri falou, eu concordo também. Acho que tu tem que dizer assim, cara. Eu não sei, isso é o teu TCC ou não? Ou é só um artigo, uma pesquisa? É o TCC? Tá. Então, acho que tu... Pode falar. Desculpa, Lucas. Pode perguntar. Eu quero trabalhar no meu TCC sobre o princípio da confiança. Mas, como a professora disse, eu gostaria, no início do TCC, trabalhar com um caso concreto, iniciar com um caso, só que eu estou tendo dificuldade na questão da metodologia, né? De iniciar com um caso, daí trazer, porque o princípio da confiança ele tem uma utilidade prática muito grande. E eu acho muito importante a ideia do Luiz Greco, que as teorias são criadas para resolver problemas concretos do dia a dia. Então, tem um caso aí do TJ do Rio Grande do Sul, que também, insta-mencionar a decisão, utilizou do princípio da confiança. É um caso de uma apelação criminal 7.875.554.80 do relator do desembargador Marco Aurélio. É um caso da construção civil, eu acho que utilizou o princípio da confiança. É um acidente numa obra de construção civil que envolvia o engenheiro, o mestre de obras. Eu acho um trecho bem interessante. E aqui no Brasil, eu não vi ninguém que escreveu sobre o princípio da confiança no contexto dos acidentes de trabalho no âmbito da construção civil. Então, mais ou menos seria essa minha ideia de trabalhar no meu TCC. Até a professora Heloísa, passou um e-mail para ela me sugeriu essa ideia de trabalhar no âmbito da construção civil. Ela botou aqui que nem ela conhecia quem escreveu nesse âmbito da aplicação. É interessante. Acho que é justamente uma questão de tu escolher o foco. Tu vai falar, digamos assim, de forma mais abrangente sobre o princípio da confiança, que eu acho que dá para falar, ou tu vai restringir, falar especificamente no âmbito do direito penal econômico. Nada obsta que tu, quando for explicar o princípio da confiança, for fazer a tua fundamentação teórica lá sobre o que é, revisão bibliográfica sobre o que é o princípio da confiança, tu explique.
e traga os casos que possibilitaram o desenvolvimento desse conceito, dessa categoria. E aí depois tu diga, tá, embora ele tenha surgido nesse contexto para essas coisas, a realidade bateu na nossa porta e apresentou esses novos problemas, os quais podem ser, em alguma medida melhor, solucionados com a aplicação do princípio da confiança. Acho que as duas abordagens podem ser feitas, ou a gente foca no princípio da confiança com outra ênfase, ou tu segue ali analisando o direito penal econômico. Um cuidado que eu acho que tu tem que ter, que a Adri já salientou, é o de fato dominar as categorias, de fato dominar a construção. A Adri tá avisando que vai tentar sair e voltar para melhorar o sinal. Tá bem, Adri, a gente espera. Tem que dominar as categorias e entender de que forma que elas são construídas e que forma que elas são aplicadas. Porque o que mais tem na nossa jurisprudência é a aplicação errada de teoria. Então, tu pega lá um princípio, tu pega uma teoria, tu joga na decisão de qualquer jeito, só para... essa teoria nova, eu quero botar. Aí o cara bota, fala uma baboseira, e isso vira dogmático, isso vira jurisprudência. E tem gente dizendo que uma coisa é algo que não é. Então, esse é um cuidado que tu tem que ter. Então, o caso foi solucionado com base no princípio da confiança. Não estou dizendo esse caso específico, estou dizendo que tem que ter esse juízo crítico. Não, o juiz escreveu ali o princípio da confiança, mas isso não é o princípio da confiança. Como aconteceu com a teoria da cegueira deliberada, que o Guilherme Brenner Lucchesi examina ali as decisões que foram proferidas com a utilização, entre aspas, da teoria da cegueira deliberada, e ele diz, velho, isso aqui é qualquer outra coisa, mas não é cegueira deliberada. E aí ele explica o que é, de onde que surgiu, como é que se utiliza, a raiz, a origem, e diz que aqui o que nós temos, apesar de ser nomeado como cegueira deliberada, não é. Então, acho que isso é interessante de analisar casos concretos. Eu concordo plenamente contigo, Lucas. Acho que a nossa ciência ela tem que tentar, dogmática, aqui tem que tentar resolver problemas concretos, casos concretos. O teu objeto de pesquisa faz isso, problemas da vida real, né? E acho que tu tem que fazer aquela costura. Se for isso mesmo, for seguir mesmo nesse caminho, aquela costura que a Adri falou. Princípio da confiança, aí tenta linkar isso para resolver quais problemas. Responsabilidade objetiva, no direito penal econômico, que ainda acontece muito. O que é responsabilidade objetiva? É quando tu pega lá o nome de uma pessoa e atribui a ela um resultado sem verificar nexo de causalidade, com a conduta e com o resultado. Então, responsabilidade objetiva e também a responsabilidade objetiva na omissão imprópria. Omissão própria, o que é? É quando uma omissão constitui um crime previsto no Código Penal. Por exemplo, omissão de socorro. Se eu deixar de socorrer alguém, a minha omissão gera um resultado jurídico penal relevante. A omissão imprópria é quando, em alguns casos específicos, o legislador diz que eu tenho o dever de agir para evitar um resultado. Então, a minha omissão específica gera um resultado de um crime comissivo. Por exemplo, eu, na condição de pai, vejo meu filho se afogando e fico olhando. Vamos ver, acho que vai. Se afogar, o problema é dele, ele que aprenda a nadar. Nesse caso, eu vou responder por quê? Não é por omissão de socorro. Eu vou responder por homicídio doloso, como se eu tivesse com as minhas próprias mãos esganado a criança. E isso acontece muito, muito, muito no penal econômico, especificamente com as pessoas que têm ali dever de garantia. Você tem o dever de evitar, por exemplo, isso é muito louco, né, Denis? Você outorga ao sujeito o dever de garantir a rigidez do sistema financeiro nacional. Cara, como assim, velho? Que dever de garantia é esse? E aí o sujeito, daqui a pouco, inobserva ou deixa de fazer alguma coisa que ele deveria fazer. Isso pode gerar a ele um resultado jurídico penal, isso que está em construção. E aí a professora Heloísa Estelita fala muito bem também sobre o que a Adri já levantou, que às vezes a gente importa teorias, mas não passa na alfândega, não paga os tributos, não faz as devidas adaptações. A gente pega uma coisa feita para um contexto, para uma realidade, joga aqui uma decisão judicial, uma baboseira, uma asneira, só que isso vira realidade. Isso vira realidade, isso afeta a vida das pessoas, sem que haja uma sistematização adequada. Isso aí é fundamental e acho que está no caminho certo de fazer isso. Construir tua base teórica, teus fundamentos, entender a categoria, verificar de que forma ela é aplicada, e aí tu emite o teu juízo crítico. Tu pode se resguardar mais ou menos na forma como tu vai redigir o teu trabalho, mas tu pode sim emitir ali um juízo crítico sobre a forma como foi aplicada. Ou se não quiser também, fica só na teoria, mas acho que seria bem interessante.
eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para falar, cara. Eu posso falar mais uma coisinha aqui também, que tu tá vendo que eu gosto. A gente Por está se favor, complementando. de minha parte. Assim, Lucas, continuando o que o Felipe falou, o último parágrafo do Felipe, o entender categoria, usando aquele jargão que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, então tem que parecer que entendeu. Não adianta tu entender. E parecer que entendeu num artigo é escrever. Né? Então, é muito importante os conceitos, porque nesse contexto que a gente está de direito penal máximo, simbólico, mentiroso, sedutor, saber as categorias, ou seja, para mim, então, o princípio de insignificância é o quê? Né? Conceituar quem é o garante, o que é um dever de garantia, no que ele consiste. Até em algumas teorias, por exemplo, que tem várias exceções, como a imputação objetiva, é importante que tu coloque, nem que seja numa nota de rodapé, para fins desse trabalho, a imputação objetiva é analisada sob a perspectiva do professor Luiz Greco, do professor André Calegari, do professor Guinter Jacobs, né? Tentar evitar o APUD também, né? Porque nós temos muitas obras traduzidas para o espanhol. Isso eu vi lá na Pompeu, tem muita coisa que se tu não lê alemão, para o espanhol, e o APUD hoje na internet ele é quase um mico, sabe? Então, eu, por exemplo, tenho um alemão muito básico, aquele alemão de pedir comida no restaurante. Não, né, tenho muita dificuldade de ler um texto jurídico, mas é melhor tu então, pegar um texto, mandar traduzir, pagar para o autor juramentado e citar. Usar o APUD, né, fulano que citou o outro, hoje ele é muito mico, assim, ele dá uma certa demonstração de preguiça, ou de que tu não foi suficientemente diligente de procurar outras fontes, no espanhol, no francês, ou em português, ou dizer, assim, ser humilde também no resumo e dizer, não, a literatura aqui do direito penal ibérico, então, tipo Portugal e Espanha, comparação com o Brasil, né? Também desse foco foi trabalhada a doutrina brasileira, portuguesa, espanhola, o italiano. Importante isso, e que tu não cria esses vícios, né, de início. Então, agora, essa minha fala é meio como autoescola, sabe? Melhor que a criança aprenda, o adolescente já aprenda a dirigir com as regras do que aquela coisa de aprender num trator com o pai lá na fazenda, depois pegar um carro. Porque os vícios metodológicos são terríveis e a gente, às vezes, nem sente. Era isso. Lucas, eu acho que basicamente era isso que eu tinha, assim, para tentar contribuir com a tua pesquisa. Eu queria reiterar meus cumprimentos, meu agradecimento ao Bruno novamente, meus cumprimentos a todos os presentes. E talvez eu poderia só te perguntar, para a gente fechar o debate aqui, além desse caso do Hopi Hari, teve algum outro, assim, na tua pesquisa que te chamou a atenção e pensou, bah, esse negócio aqui é legal, cara, isso aqui é interessante. Qual foi outro caso, assim, que tenha te instigado? Eu estou com um caso aqui de um habeas corpus aqui, em 774, 593, 5, de Maringá, da relatoria do Telmo Xerém. O caso é que um trancamento de ação penal, mas é acidente de trabalho, acusação de homicídio culposo a sócios das empresas envolvidas na subcontratação das obras em que ocorreu o fato da tipicidade penal em relação de alguns denunciados. Digamos assim, a empresa, o nome da empresa aqui, não sei, acho que posso falar, né, não há problema, que é a Bung, contratou uma outra empresa para fazer um serviço, aqueles coisa grande para pôr soja, um armazém, e daí a Bung contratou essa outra, e a outra contratou uma outra metalúrgica, e um funcionário dessa metalúrgica caiu lá de cima do silo, aqui no interior a gente chama de silo, agora não sei bem o nome aqui, e esse sujeito caiu, e o Ministério Público denunciou todos as três empresas. Então esse caso me chamou bastante atenção, é bem interessante, porque tem deveres
tá? Como eu vou dizer, ele delegou função daí, nesse caso, o desembargador reconheceu também, só que eu não cheguei a analisar se está correto essa decisão também, mas aí, no final, ele absolveu as 3 empresas com a aplicabilidade do princípio da confiança. Um caso bem interessante, que eu achei também, na jurisprudência. Habeas corpus criminal 474.553, número 5, de Maringá. Que é um cheirinho, desembargador. Eu achei muito interessante também esse caso. Hein? Legal. Depois eu vou te mandar um acórdão. Não sei, não me lembro do teor da decisão, mas é um caso de uma clínica. Era uma clínica de reabilitação para usuários de droga que pegou fogo e algumas pessoas morreram. E aí eu lembro que houve também essa espécie de imputação geral, assim, de todo mundo que trabalhava ou que tinha alguma espécie de responsabilidade sobre a clínica foi parar no processo. E aí eu lembro que alguns foram afastados do processo, mas não me lembro da fundamentação. Depois eu te mando. Deixei meu e-mail, meu telefone ali, se precisar de qualquer coisa, estou 200% à disposição, tá? Eu também deixei ali no chat, e é isso, te cumprimento, me coloco à disposição, né, tua, de todos, e é isso. Eu acho que a palavra resumida de tudo aqui é gratidão. Acho que eu tive uma aula aqui com vocês dois em meia hora, acho que valeu por um semestre todo de aula. Acho que a fala de vocês dois foi muito instigante e apontar esses erros, corrigir desde cedo, acho que sim, também é muito importante. Eu estou super aberto para, acho que através das sugestões críticas que a gente melhora, né? E no início, aqui no interior, de Santo Ângelo, a gente tem um incentivo muito grande pela pesquisa, assim. Eu sinto essa falta, assim, na faculdade, onde que eu estudo. Eu quero muito. Tá dando interferência, né? Eu acho que está dando uma breve interferência em virtude do Bruno. Eu acho que está dando para escutar o seu segundo áudio. Aí. Eu acho que era ele. Era. Acho que era isso, então. Então tá. Não sei se o Lucas quer terminar a fala dele, ele estava... Foi interrompido, Lucas. Termina, Lucas. Eu queria reiterar aqui mais uma vez, agradecer a professora Adriana e o professor Felipe. Foi muito bom ouvi-los, as sugestões para eu seguir a minha pesquisa. E professores, assim como vocês, que instigam nós, estudantes, eu que sou da graduação, que pretendo seguir a academia. E meu muito obrigado de coração mesmo. Um abraço, foi um prazer. Espero nos encontrar um momento pós-pandemia presencial. Será um prazer. Prazer foi meu, foi nosso, né, Felipe? Com certeza o prazer foi nosso. Obrigado pelas palavras. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa. Eu imagino que sim. Desculpem aí, pessoal, eu tinha esquecido de fechar o áudio aqui para uma confusão, pelo amor de Deus. Imagino o teu cansaço, né, Bruno? Correria. Segundo dia já tô lançando cansado, livro, é o produtivo da turma, Bruno. Mas queria agradecer imensamente a Adri, ao Felipe, meus queridos amigos, e ao Rômulo aí por ter dado todo o suporte, a todos que nos assistiram aí no GT, especialmente o Lucas. Espero que tenha sido muito proveitoso a ele, tenho certeza que foi. E no mais, estou à disposição, pessoal, né? Espero vê-los em breve aqui na UCS, em outras oportunidades acadêmicas, né? Espero que da próxima vez seja presencial, porque a gente possa sair para beber um vinho depois, comer um galeto, alguma coisa. Tem gente me devendo há tempo essa. É verdade, temos que marcar, né? Mas, né, no mais, estou à disposição
Desculpem a correria e a loucura, a confusão, né? Mas espero, né, que a gente se encontre em breve. Um beijo a todos, um abraço a todos, até a próxima. Próximo. Eu reitero as palavras do Bruno, muito obrigado pela presença, Felipe, Adriane, tá? Eu deixei aí com vocês alguns links de inscrições de alguns projetos que o Instituto Desencarcerando está promovendo também. Só para recordar para o pessoal que está nos acompanhando aí, inclusive para o Lucas, tá? Que o prazo final de envio do artigo será no dia 31 de janeiro de 2021. E hoje à noite nós temos nosso painel de direito penal contemporâneo com o Yuri Félix, o Sérgio Salomão Checai e a Alice Bianchi. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Diga. Onde é que eu encontro a gravação? Está sendo gravada. Eu não consegui anotar todas as dicas do professor Felipe, e depois eu gostaria de ver com calma para fazer os apontamentos aqui. Se tu conseguir, me disponibiliza o teu e-mail, que eu te passo pelo Drive depois. Obrigado. Pode ser? Manda o e-mail ali que aí eu disponibilizo para ti, tá? O painel de hoje vai estar no YouTube, Rômulo? A gente tem como fazer, né, Bruno? O que tu acha? Sim, a gente encaminha ali no GT, Adri. Ali no grupo, a gente encaminha para vocês. Tá certo. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau.